Pronto. Bom, turma, bom dia. O que Dia. acontece? Eu estou corrigindo os trabalhos ainda, porque eu não tenho só a turma de vocês, então eu estou dividindo um pouco corrigir um pouco do sexto, um pouco do sétimo, um pouco do oitavo. Mas amanhã, hoje, mais tardar, amanhã, com certeza eu vou ter acabado de corrigir. O que acontece? Hoje, a pedido do Leandro, eu vou corrigir aqui oralmente com vocês, eu vou mostrar as questões e vou dar as respostas, vou explicar as respostas. Assim vocês já vão saber. Ué, só um minutinho. Peraí, tá ligado na tomada? Só um minuto, pessoal. Peraí, acho que vai desligar aqui. Professor, eu comprei um computador. Aí tá lá na casa do cara. Que o cara tá configurando certinho pra mim. Foi, cara? E chatão, hein? Ué, gente, não pode rir, não? Vocês não sabem onde vocês estão rindo. Não. O Voltei, cara perguntou que risada é essa. voltei. Meu Deus, tá aberto aqui, mano. É porque a tomada não estava conectada. Eu ia desligar o computador. Mas olha Não tava só. funcionando. Bom dia, João Otávio. Aí o que eu vou fazer? Hoje eu vou corrigir com Bom dia. vocês aqui, vou mostrar as questões, né? E aí, na aula de história, pessoal, eu vou ficar no chat só para poder tirar dúvida. Então, como vocês amanhã vão ter esse trabalho, essa avaliação de história, na aula de história eu vou dar um tempo para vocês estudarem e vou ficar no Qual que vai chat. ser a avaliação? Vai ser avaliação ou vai ser trabalho igual? É um trabalho. Trabalho é uma avaliação. Trabalho Tá? igual o de geografia? Sim. Ah, Aí, pra copiar também? sim. Ah, Aí eu vou ficar no chat só para tirar as dúvidas, tá? Mas isso é só depois das 10h20. Vamos lá, vamos para a geografia agora. Eu vou Já tem a nota de geografia já? Aí, pronto. O que foi, João? Já tem a nota do trabalho de geografia já? Não, ainda não. Estou falando pessoal que eu estava acabando de corrigir. Então, eu vou explicar para vocês questão por questão e automaticamente vocês com o caderno na mão, vocês vão ver o que vocês acertaram e o que vocês erraram. ah, é verdade, eu fiz no Então, caderno. então Eu peguem o já tava caderno abrindo aí. lá no Word. Vamos lá. Eu tava abrindo lá no Word também, abrindo. Word. Sabe? É, falou Word. Podemos? Caraca. Calma aí, professor. Nem sei onde está meu caderno. Achei meu caderno. Vamos lá? Pode. Então vamos lá. Lembrando a vocês aí que tem acho que Tá 13, deixa eu ver, 14, 16 questões. Meu caderno até ficou bonito com esses exercícios, papo reto. Número 1. Explique quais são os tipos de extrativismos existentes e como podem ser feitos de forma sustentável. Essa eu Esse eu fiz incompleto. coloquei para dar trabalho mesmo. Por quê? Quais são os tipos de extrativismo, pessoal? É o extrativismo vegetal. A vegetal, a mineral e animal. Exatamente, são os 3 tipos. Aí eu pedi para que vocês explicassem como que eles podem ser feitos de forma sustentável. Por exemplo, no extrativismo animal, pode dar o exemplo do peixe. Como que você faz o extrativismo de forma sustentável? Ei, A calma pesca... aí, fechar a janela. Oi? Fechar a janela. A pesca pode ser feita com redes maiores. O que isso significa? Essas redes que têm um buraco maior entre elas só pegam os peixes maiores e os peixes menores são soltos
porque a rede não consegue pegar. Automaticamente, esses peixes conseguem se reproduzir. Isso é um exemplo de extrativismo animal considerado sustentável. Da hora. O extrativismo Da vegetal. hora. Extrativismo vegetal ele é feito da seguinte forma. É feito o corte da árvore em determinada parte e em outra parte é feito o Pensei que você ia falar o plantio. porte de arma, pessoal. Não, corte de árvores. Então, por exemplo, aqui mesmo onde eu estou, o pessoal faz isso. Em determinada parte, em determinado morro, eles estão fazendo o corte das árvores, que aqui no caso eles plantaram eucalipto. Do outro lado, eles estão fazendo o plantio. Então, essa é uma forma considerada sustentável para o corte de árvores. E no terceiro caso, o extrativismo sustentável para Professor, o mineral não tem muito exemplo, não. A única coisa que pode ser feita para ser considerada sustentável é uma extração em menor quantidade. ô Ok? professor, Ok? ô professor, Oi. Eita! tem problema se eu tiver feito as três juntas, como que eu posso te dizer? Não sei te explicar, mas eu não dei um exemplo, eu só falei como é que poderia ser feito o extrativismo Sustentável. sustentável. E você Ô, professor. citou os três tipos de extrativismo? Sim, Então tá certo. Ô, professor, eu Oi. fiz incompleto, então. Eu só botei Uhum. extrativismo vegetal, extrativismo mineral e animal. Então, tá eu tentei incompleto. pelo menos explicar, então meio Então, isso tonto aí. também, né? Se eu tiver errado ou não. A intenção de explicar essas questões para vocês é justamente isso, fazer com que vocês pensem. Só para dois. Ao longo da história econômica do Brasil, qual desses produtos agrícolas, preste atenção, não fez parte de uma prática de monocultura ou de Ou elevado de impacto elevado. estrutural no país? Ou seja, qual desses aí nós não Foi o tivemos tabaco. como ciclo agrícola? Exatamente, foi o tabaco. Porque nós já tivemos a cana-de-açúcar, que foi a primeira, Não, depois o café, depois a não, soja, professor. e a única que nós não tivemos foi o tabaco. Professor, Oi? Foi o os tabaco. índios usavam tabaco. Não, mas não é Não. não está dentro do ciclo Não é econômico. tabaco? A resposta é tabaco. Não! Mas essa resposta não tem conjunto solução. E outra Não coisa, tem. o Caraca, professor. tabaco, preste atenção, o tabaco não é natural daqui, tá? Não? Esse fumo que você está falando dos índios, aqui no Brasil eles usavam a folha da maconha, não era do tabaco, é diferente. Ué, Eita preula. É diferente, então. Olha a erva. tá? Mas, Não, mas peraí, não professor. faz confusão. Oi. Mas peraí, professor. E Olha a qual é, pedra. qual é a resposta da 2? A, B, C ou D? D. A, B, Ah, C. tá. Então a gente acertou. Acertou, é o tabaco, A, N, exatamente. G. Tá? É a que não fez parte do ciclo econômico brasileiro. Número 3. Pô, por quê? Pô, ninja fumar uma soja? Na época da colonização europeia na América, o sistema agrícola amplamente utilizado era baseado na... Preste atenção nisso aqui, hein? Olha só. Assim. Grande propriedade de monocultura, com produção de gêneros tropicais voltada para exportação. Só faltou ficar falando aí, só faltou eu colocar aí sobre a mão de obra escrava. Então, se eu tivesse colocado a mão de obra escrava, ia ficar mais fácil ainda. Qual é essa atividade? Qual é Plantation. Exatamente. Tanto é verdade Falei já. que o plantation ele ainda é utilizado em alguns países, tá? No Brasil, aqui em alguns Como é que é lugares. feito isso? Oi? Como é que é feito? Eu esqueci. Plantation, ele se Ô, baseia professor. na monocultura, ou seja, é o plantio de uma única cultura, ou só a soja, ou só a laranja, ou só o milho, Ah, sim. tá? E é totalmente voltado para exportação. Nossa, que português pobre. Exportação do... Vocês não sabem qual é as minhas dúvidas. Tá bom? Vamos lá. Preste Tá, gente. ver as dúvidas dos outros. Professor, o Sabe que deu explicar de mim? trabalho para copiar é esse negócio aqui, que tinha 4
Não, cara, não era para copiar, não, era só a resposta. A resposta. Ah, Eu não. copiei, parceiro. Eu avisei que era só para colocar o número da questão e a resposta. Eu coloquei só a letra Nossa, eu U. copiei enunciado, copiei tudo. E amanhã, Pedro, é a mesma coisa. Você só vai colocar as respostas, o número e a Ah, tá bom. resposta, tá? Melhorou. Vamos lá, número 4. O processo de concentração fundiária caminha junto à industrialização da agropecuária com predomínio de capitais. Logo, então vamos às alternativas. João Pedro, Oi. lê para mim aí as alternativas, por favor. Tá. Calma aí. O discurso. Eu tô viajando, eu tava olhando no chat. Oi, tá. Vai. Letra aqui, número 1. O discurso de modernidade das elites tem contribuído para que esteja concentrado nas mãos da grande maioria dos agricultores brasileiros. Essa daí a gente já pode descartar. Porque se vocês pararem para Sim, pode pensar, descartar. presta atenção nisso daqui. Olha só. A elite, vocês acham que a elite da agricultura brasileira, ou seja, os maiores produtores, querem que a terra esteja na mão da grande maioria dos agricultores brasileiros? Não. É óbvio que não. Por quê? Se a maior parte das terras agricultáveis do Brasil tivesse distribuída para todo mundo, automaticamente eles teriam menos terras para poder produzir. Então é só um pode ignorar. 2. Leandro, Ih, errei. vai. 2. Vai, Leandro. Errei. 2. Vai, Leandro. Deixa eu ler. Os Os pequenos agricultores não. Os pequenos agricultores não conseguem competir e não são Não, forçados eles são forçados. e são forçados a abandonar suas lavouras de subsistência e vender suas terras. Isso Verdadeiro. é verdade. Lógico. Por quê? Verdade. Porque os pequenos agricultores, sem o apoio financeiro do governo, eles não conseguem competir economicamente com essas grandes propriedades. Automaticamente, o produto deles fica mais caro e eles não conseguem vender. Porque um supermercado igual de Barra do Piraí, vocês acham que eles vão comprar, por exemplo, o limão, vou dar um exemplo, não, do tomate. Eles vão comprar o tomate do pequeno agricultor, pagando R$ 10 o quilo, ou vão comprar o tomate do grande produtor comprando o mesmo tomate a R$ 5 o quilo? É claro que eles vão comprar do Tomate grande do produtor. grande. Então, isso faz com que os pequenos produtores fiquem prejudicados mesmo e eles são forçados a deixar a terra e vender mesmo. Então, a 2 está certa. Pedro, lê a 3 para gente. A intensa mecanização leva à redução do trabalho humano e a mudanças nas relações de trabalho, com a especialização de funções e o aumento do trabalho assalariado e de diaristas. E aí, o que vocês acham? Está certo ou está errado? Eu acho que tá errado. Por quê? Tá certo, tá certo. Fala aí, por que vocês acham que está certo ou que está errado? Eu acho que tá certo a 4. Não, ele está lendo a 3. Poxa. Ele está lendo a 3. Tá certo, professor? A 3 tá certo. Mas por eu que acho que vocês acham que está certo? As únicas certas aí são a 2 e a 3. Por que vocês acham que a 3 está certa? Então é fácil, eu quero que vocês me expliquem. Primeira coisa, a mecanização do campo leva a uma especialização mesmo da mão de obra. Porque se vocês pararem para pensar, quem trabalhava no campo, capinando, roçando pasto, foi substituído pelas máquinas. Então houve uma especialização mesmo das funções e o trabalho, no caso, ele se torna assalariado.
Pode ser. Só que não houve, presta bem atenção, não houve aqui, ó, o aumento do trabalho. Vocês sabiam disso? Meu Deus. Pois é. Então, essa daí, ela está errada. Vamos para 4. As modificações na estrutura fundiária provocam desemprego no campo. Certo. Intenso êxodo rural. Certo. Além de aumentar o contingente de trabalhadores sem direito à terra e exclusão social. Certo. Então, pessoal, na verdade... Desculpa. Deu muito barulho, né? Beleza. Então, na verdade, a resposta correta é a 2 e a 4. Mas não tem. Mas não tem esse... Então, eu vou ter que anular essa questão. Eu deixei para poder mostrar para vocês. Aleluia. Eu vou ter que anular ela. Professor, olha Oi. aqui, eu tava fazendo, aí eu falei, a 3 tá errada, mas não tem a 2 e a 4. Aí você chutou. Tá certo. Aí eu botei 2, 3 e 4, porque era a única que tinha 2 e o 4 junto. Tá certo. Por isso que eu tô fazendo a leitura para poder mostrar para vocês. Professor, quando você aluna a questão, o aluno ganha ponto. Todos ganham ponto. Não. Vamos Pô, lá, professor, o número que eu queria agora era uma cadeira de barbeiro. Caramba, Pra quê? boa. Mas confortável. Número 5. Sério. Sobre a lei. Tem até apoio pra caber. Ô, professor, Oi. você deixou 6 questões erradas, não deixou? Não. Para o professor. Só foi essa. A prova tá valendo 10. Você colocou 16 questões. Bom dia, Isaías. Bom dia, Bom Bolsonaro. dia. Bom dia. Vamos lá, que está acabando o tempo. Sobre a Lei de Terras aprovada em 1850, sobre o governo de Dom Pedro II, é tão importante para se compreender a estrutura fundiária nacional, ainda em nossos dias. Sendo assim, explica o que foi a Lei de Terras e como isso influenciou na distribuição de terras no atual Brasil. Espera aí que tem alguém falando no chat aqui, deixa eu ver. Cauã, que não tá... Ah, tá. Já entrou, Cauã. Valeu. Alguém quer dar essa resposta? Da número 5, para ver se está certo? Eu. Pode falar Nossa então. senhora. Ficou conhecida a Lei número 601, de 18 de setembro de 1850. Foi a primeira iniciativa no sentido de organizar a prioridade privada no Brasil. Alguém quer completar? Estabelecia a compra como a única forma de acesso à terra e a abolia Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Só um minuto. Seis Maria. No final da aula você vai falar a nota de cada um? Ou você vai resumir? Não. Eu não Isso terminei aí de eu corrigir ainda vou não. corrigir todo mundo. Falar a minha, professor. Então, olha só. Fala, João. Pode falar, João Gabriel. A lei de terra transformou a terra em uma mercadoria. Influenciou porque o povo mais pobre não tinha dinheiro para comprar terras. Perfeito. A do João Gabriel, ela tá mais enxuta, assim, mas ela tá certinha. A do Leandro também tá certa. Só faltou falar, Leandro, da sua, Não, como que isso professor. influenciou na distribuição E a minha, do Brasil professor? atual. Não, calma aí, professor. É que, tipo, você falou para completar, eu só completei o resto. Eu não li a minha toda. Então, mas tem que ler. Então Ô, vai até o professor. final. Oi, Pedro. Então, deixa eu ler E a a minha, toda. tá certo ou tá incompleta? Tá incompleto. Deixa eu ler a minha toda. Nossa. Foi a primeira iniciativa para a organização privada do Brasil. Estabelecia a compra como a única forma de acesso à terra e abolia o regime de Seis Maria. Então, mas você não falou
como que isso influenciou na distribuição de terras do atual Brasil. O João Gabriel falou. Isso levou a uma concentração de terras, fazendo com que os grandes produtores tivessem vantagem sobre os pequenos. Automaticamente, hoje nós temos muita terra concentrada na mão de poucas pessoas. Tá bom? A minha tá certinha, né, professor? A sua tá certa, João Gabriel. Vamos para a próxima. Professor, Oi. Professor, posso... qual que você está corrigindo? Agora a gente está indo para 6. 6. professor, Posso falar a minha 5? Pode. Pode. Peraí que agora eu tenho que lembrar. A Lei de Terras foi a primeira iniciativa Ih, mesma coisa que tem. a... Ih, não não lembro. fez. Eu tenho que olhar lá. Ô, Isaías, Ai, aqui, meu Deus ele do não tá, céu. ele não tá corrigindo aqui não, cara. Pessoal, vocês têm que entender que quando eu faço umas questões dessa discursiva, eu não pego uma questão pronta. Eu faço a questão. Então não adianta vocês procurarem uma resposta pronta no livro que dificilmente vocês vão encontrar. Vocês têm que pegar partes das questões, partes do que vocês pesquisam, para poder achar a resposta. Primeiro, vocês tinham que ter colocado a definição do que foi a lei de terras, aí vocês acertaram. Só que na segunda parte, como isso influenciou na distribuição atual das terras, só o João Gabriel que falou. Então tem que prestar atenção, gente. Vamos para 6. Sobre a agricultura no Brasil, leia as assertativas abaixo. Então vamos marcar as que são corretas. A mecanização agrícola e a liberação de mão de obra na agricultura foram importantes fatores de migração da população do campo para a cidade. Correto. Concordam? sim. 2. A concentração fundiária que se observa entre outros estados, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, é fator de expropriação de camponeses, que passam a buscar áreas de fronteira agrícola da Amazônia ou se direcionam aos centros urbanos. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro. Verdadeiro. Mas olha só, do Paraná, eles estão indo em direção à fronteira amazônica. É uma coisa a se pensar, mas está certo. Aí tá certo. Eu tenho uma professora lá da Amazônia Aonde? que me deu aula. Ah, tá. 3. Os boias frias são trabalhadores sazonais, ou seja, temporários, característicos de implantação de relações capitalistas modernas do campo. Tá certo também, por quê? Esses boias frios são contratados temporariamente para poder trabalhar ou no plantio ou na colheita. Ou na a plantação. colheita. Assim, o dono da fazenda ele tem menos gasto, tá certo? Vamos ver a 4. O avanço da pecuária extensiva na Amazônia e a ocupação de áreas no Cerrado visando a cultura de grãos resultam na redução da taxa de urbanização. Está errado. Tudo isso acaba resultando no crescimento da urbanização. Por quê? Porque os pequenos produtores acabam sendo expulsos do campo e vão para a cidade. Então a resposta certa é 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Letra E. Exatamente. Vamos lá. 7. De acordo com o que foi comentado em sala de aula, explique. Porque essa é fácil, hein? Quem quer responder essa? Por que o Brasil é considerado Eu. Então fala. Eu. Fala aí. Na era de Getúlio Vargas, para definir o gigantesco potencial agrícola do país, pode se tornar realidade em diversas áreas do agronegócios nos próximos anos, caso os preços internacionais dos alimentos mantenham o atual ritmo de alta. Então, isso daí você pegou da internet, né? Porque o que acontece? Para facilitar, o Brasil... Esse eu não consegui fazer. O Brasil é considerado um celeiro global, por quê? Porque nós somos o maior exportador de alimentos do mundo. Posso falar? Pode falar. É considerado, pois sua produção aumentou depois de uma crise. O Brasil se tornou o celeiro do mundo porque é o maior produtor de café e suco de laranja e açúcar. Então, nós somos os maiores produtores disso daí e estamos em segundo lugar também na produção.
A internet tá saindo só da café. O café. Eu quero café. Professor, Quero Oi. café. a Isso minha tá daqui tá uma certa. porcaria. Oi? Desculpa. Posso ler a minha pra ver se tá certo? Você pode ler? É, pra ver se tá certo. Lê, pode ler. Anual. O Brasil é considerado um celeiro mundial. Deu o quê? Mundial. Bom, cortou o som do João. Mas olha só, o Brasil é Calma aí, considerado um celeiro professor. global porque nós somos o maior ou um dos maiores, dependendo do alimento, produtores do mundo. Então nós somos o maior exportador de alimentos do planeta, gente. Por isso nós somos Meu chamados de Deus! global. Tá bom? Pode falar, João Gabriel. O meu tá certo. Pode falar, João Gabriel. Me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Agora tô. O Brasil é considerado um celeiro mundial devido à sua elevada produção agropecuária. Agropecuária e coloca em complemento assim, ó, Agropecuária. e voltado para a exportação. Então eu levei meu, certo? Não vou te dar meio certo nessa não. Vamos lá, número 8. Ô, professor, Oi. Meu Deus! Marque posso ler a alter- minha? Pode. Bom dia, professor. Bom dia, Tayane. Bom dia, Taiane. Chegou cedo para a terceira aula. Quarta. Por que... Não, terceira. Porque o Brasil é o maior... Peraí. Porque o Brasil ele é o maior produtor e exportador mundial de açúcar, café e suco de laranja. E nós vamos nos tornar os maiores produtores, a não ser De de arroz. carne suína. Isso. Não, de frango. De frango, ó, frango, carne suína e carne bovina, nós estamos em primeiro ou segundo. Então, É isso já é churrasco, né? muita coisa. Vamos lá para 8. A gente não para de. Todo mundo, até na quarentena, tá fazendo churrasco pra caramba. Pessoal, escuta, antes que Todo acabe mundo o tempo. fazer um churrasco. Escuta antes que acabe o tempo. Quando acabar esse tempo, 10h20 nós vamos voltar, correto? Depois do intervalo. Ok. Tá. Só que o que acontece? Eu vou ficar apenas no chat para poder tirar as dúvidas de vocês. Porque eu vou dar esse tempo da aula de história, eu vou dar para vocês poderem estudar, darem uma olhada, e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão me perguntar no chat que eu vou tirar a dúvida. Ou no WhatsApp, tanto faz, vocês podem mandar áudio também. Então vai ter a próxima aula e aí depois a gente vai fazer o chat ou a próxima aula não vai ter? Não, a próxima aula vai ter só para tirar dúvidas, porque amanhã Então- é a avaliação de história. Eu vou fazer? Professor, É todo mundo, né? Aham, Todo mundo. Tá? Professor, Oi. o professor tem que falar uma coisa muito então importante. quer dizer que não vai ser aula normal a próxima aula. Vai ser só Vai ser tirando dúvida. Só para dúvidas, exatamente. Tá bom? Ô, professor, Eu só vou ficar Ok. lendo no livro, porque as Tá bom. dúvidas não tem não. Então, só eu te para mandei a repetir, chamada de hoje. só para não repetir, só para não ter que ninguém ficar sem informação, vou repetir pela última vez. 10h20, quando nós voltarmos para a aula de história, eu vou ficar no chat para poder tirar as dúvidas de vocês da parte de história, porque amanhã tem avaliação, ok? Tá. Então vamos para 8. Marque a professor. alternativa que defina melhor o que é agropecuária. Lembrando a vocês professor. que só um minuto. Lembrando a vocês que a agropecuária é a junção da agricultura com a pecuária, ou seja, com a criação dos animais. Nesse caso, na hora que Será vocês que eu fiz leram, isso? vocês podem ter até confundido a letra C com a letra D. Só que qual é a única diferença entre a C e a D? Olha só, na C está falando que consiste em um conjunto de técnicas aplicadas ao cultivo agrário. Ó, agrário. Não é agrário, pessoal. É cultivo agrícola. Ó, agrícola e da pecuária. Então, a resposta correta é a Mas tá letra certo é a D. D de dado. A C só está errada porque está falando que é um cultivo agrário. O cultivo agrário é em relação à terra, e isso é outra coisa. Número 9. Explique a diferença entre pecuária intensiva e extensiva no cenário global. Essa é fácil também. Por quê? A pecuária intensiva é aquela pecuária onde tem a criação do animal em confinamento
e a utilização de toda a tecnologia voltada para o desenvolvimento do animal. Já a pecuária extensiva, o animal, ou o gado principalmente, ele é criado solto no pasto, se alimentando do capim, né, caminhando longas distâncias, sem a utilização de alta tecnologia. Na 10, está pedindo para vocês marcarem a alternativa que defina melhor o que está falando nesse textinho. Então, olha só. A agricultura nos últimos anos vem sofrendo muitas modificações na sua forma de ser conduzida, principalmente na tentativa de ter um alcance maior na produção e com principalmente na tentativa de ter um alcance maior na produção e com gastos, poluição e desperdício ainda menores. Nesse formato, a agricultura pode ser renomeada. Essa agricultura, pessoal, onde eles querem aumentar a produção e diminuir ainda mais os gastos, é chamada de agricultura de precisão. É o que eles estão fazendo hoje. Por quê? Quanto menos desperdício eles tiverem, mais lucro eles vão ter. Então, o que eles estão fazendo é agricultura de precisão, letra B de dado. Eu estou falando assim, pessoal, porque já está acabando e aí não vai dar tempo. Então, vamos lá, número 11. Cite quais são os setores da economia e explique cada um. E não deixe de escrever qual ou quais setores a economia brasileira se baseia. Essa é fácil também. Por quê? Os setores são primário, secundário e terciário. Tem quaternário, mas eu não vou falar sobre o quaternário. Primário, secundário e terciário. Fiquei em dúvida sobre isso, eu até tomei um susto. O primário se baseia na produção agrícola, na pecuária e no extrativismo. O secundário se baseia na construção civil e na indústria de transformação. O terciário se baseia no comércio e na prestação de serviços. Aí está perguntando em quais setores o Brasil tem a maior parte da sua população trabalhando. Antes da pandemia, o Brasil tinha a maior parte da população trabalhando no setor terciário, exatamente, que é no comércio e prestando serviços, tá certo? Agora, com a pandemia, a gente não sabe, vamos esperar para ver. Então, dada a resposta. 12. Acho que na pandemia, quem compra as qual mesmo? Então, na pandemia, o que tá crescendo pouco é a construção civil, ainda está crescendo, e a agricultura, a agropecuária cresceu muito, muito mesmo. Vamos lá, 12. Sobre o conceito de reforma agrária, o que é correto afirmar? Então, a reforma agrária, pessoal, é a ideia de redistribuição de terras, preste atenção, hein? Redistribuição de terras voltados para os pequenos produtores. Então, olha só. É o processo de redistribuição das propriedades produtivas de um determinado país ou região. Não. Se ela é produtiva, ela não pode ser redistribuída. Letra B. É o processo de redistribuição de propriedades rurais improdutivas para camponeses que não possuam terra. Correto. É a letra B de bola. Porque o que os sem terra eles alegam é que existem muitas terras que são improdutivas, por isso que eles invadem. Quando a terra está sendo produtiva, quando ela está sendo utilizada para a produção de alguma coisa, eles não querem invadir, eles só querem invadir o que não está sendo produzido. Por quê? O que não é utilizado para a produção, eles entendem que está sendo feita uma especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? É você esperar o terreno ficar mais... É a letra B de bola. É você esperar o terreno ficar mais valorizado. Vamos lá. 13. O que foi a Revolução Verde? Como a mesma influenciou no crescimento e desenvolvimento da agricultura no mundo? Essa é fácil. Primeiro, Revolução Verde foi a introdução de novas tecnologias na produção agrícola. Isso fez com que houvesse uma melhora na produção e influenciou no quê? Influenciou na introdução de maquinários e tecnologia, tirando o serviço de muitas pessoas do campo. Mas também
fez com que os produtos agrícolas melhorassem muito a sua produção. E bom? acho que eu ganhei um meio certo. Então, essa é a resposta 13. Bom, turma, vai fechar porque falta menos de 1 minuto. Ficou faltando a 14, a 15 e a 16. Ô, professor, o Brasil ele é o maior produtor de quê? Nós somos o maior produtor. Laranja do mundo. De Suco de uma laranja. Suco de laranja cada 3 concentrado. copos de laranja do mundo é do Brasil. Suco de laranja